aí teve também o fato mais emblemático recentemente, né? Conta pra nós. Do embrólio aí com o Facebook. Sim. Que fez parte, é marco na história. Quando se fala dos marcos, a gente não pode falar só dos marcos bons, Claro, né? claro. Esse foi de fato um marco que vai marcar mesmo a história. E eu acho que muita gente que vai tá assistindo, tá ouvindo a gente, lembra dessa história, porque enfim, saiu na mídia e tudo mais. Mas acho que deve ser muito bacana ouvir o seu dia. É claro. Como foi o seu dia? Eu quero saber o teu dia. Quem te ligou, quem que te avisou? Vamos só fazer aqui uma coisa passo a passo. Quando foi? Foi agora em junho, na verdade. Junho de 2021. Tá bom. 10 de junho, se não me falha a memória. Tá. Eu já tô até esquecendo, porque assim, já quero melhor apagar esquecer, a memória. apaga da memória. Conta pra nós, Kizu, o que aconteceu? Qual foi o problema e como é que aconteceu? Conta pra gente. O fato assim, na MLabs, ela sempre, como vocês já sabem, com esse propósito de ajudar o pequeno, ajudar o resolver problemas aí do mercado, principalmente na presença digital e tal dos pequenos. E a gente viu que era uma necessidade muito grande de todo mundo agendar posts para formatos como Stories, Carrossel, sabe aquele formato álbum, né? Carrossel. Agora mais recentemente com Reels e tudo mais, né? A gente criou uma solução, uma tecnologia para isso. Porque o próprio Instagram não tinha isso disponível dentro das APIs dela, né? Perfeito. Nas outras redes que a gente opera, LinkedIn, Twitter e tal, todo mundo tem as suas APIs e a gente usa normalmente. Então, aquilo que tem, obviamente, está lá. E esse era o único ponto, era do Instagram. Já está disponível pela plataforma, ou seja, não tem problema nenhum, só utilizar. Já estava disponível. Mas o Instagram não tinha, né? Em janeiro deste ano, eles lançaram a sua primeira versão da API, mas sem essas funcionalidades, somente com post ali no feed, o post padrão. Tá. Então, a gente tinha criado uma tecnologia pela necessidade de mercado. Como empreendedor, né? A gente tem que resolver problemas. Cara, esse para mim era um grande problema e a galera precisava, a gente criou a tecnologia para isso, tudo dentro da legislação, tudo dentro da conformidade, né? E no nosso ponto de vista, você, cliente, contratou a MLabs de forma consentida, você estava usando aquela funcionalidade. Perfeito. Porém, perante aos olhos do Facebook, a gente estava infringindo os termos de uso do Instagram. Os termos de uso que, inclusive, é para todos, não é só para ferramentas e plataformas, né? Todo mundo tem que tomar cuidado ao compartilhar o seu login. Inclusive, agências, em tese, estariam infringindo os mesmos termos ao pedir o login para os seus clientes. Entendi. Entendeu? Se a agência pedir o login para o seu cliente para operar o Instagram, está infringindo os termos. Que é o que acontece dentro de Facebook Ads, de Google Ads, inclusive, né? Porque quando o cara faz campanha, ele tem que estar de alguma forma conectado. Ainda que não seja com o teu login, seja uma permissão, mas ele está conectado na tua conta, né? Mas é por isso que o Facebook criou o gerenciador de negócios, justamente para que ninguém compartilhe o login. Aquelas funções. Aí você tem o MCC do Google, que ninguém precisa compartilhar. Exato, eles criaram soluções para isso. Uhum. Só que para o Instagram, o embrólio não tinha. Aí o que acontece? Eles falaram, cara, vocês estão ferindo os termos, primeiro, porque vocês estão pedindo e coletando login do usuário de forma indevida, no ponto de vista deles, né? E oferecendo um serviço não autorizado, que era o de criação de posts para stories e tal, de forma automatizada. Pra gente, né, foi uma grande surpresa, porque a gente teve, assim, uma penalidade, vamos dizer, para... Tinha uma grande adesão? Massiva, né? Era massiva. É massiva. Eu acho que todo mundo tem essa necessidade. Todo cliente teu usava de alguma maneira essas três possibilidades. Sim, aí. Grande parte, né? Grande parte. Então, assim, a gente... Ajuda no planejamento, né? Porque você tem que fazer os stories. Às vezes você vai pensar nos stories com antecedência. Apesar deles ter sido criado para ser algo para você mostrar o agora. Quando você está pensando numa marca, você faz isso com planejamento. Se o conceito basal é planejamento, então eu me planejo por uma ferramenta e a MLabs estava ali para ajudar nisso. Então, pra gente, assim, né? A gente, quanto empreendedor, falou, cara, eu achei que eu estava ajudando, inclusive levando mais clientes para o Facebook e Instagram a fazer negócio lá dentro, criando mais conteúdo, mas pelos olhos deles não, por conta da prerrogativa de segurança e tal, né? Tá bom, entendi o problema, agora quero entrar no seu dia. Como é que foi, velho? Como é que foi que quando você recebeu a notícia, você foi o primeiro, alguém te ligou, como é que foi esse dia? Não, a gente, na verdade, teve os serviços da MLabs interrompido, né? E dentro dessa plataforma, Facebook... Isso era de manhã, era à noite? Não, era por volta de umas 6 da tarde. E eu fui perceber, na verdade, eu estava dando aula, cara. Eu estava dando aula e eu fui perceber porque o meu Instagram se desconectou. Eu fui tentar logar de novo. Não conseguia. E aí, na hora que eu tentei logar, mostrava assim, sua conta foi desativada. A mensagem que aparecia para mim. E eu dando aula ali, eu falei, aconteceu alguma coisa. Caraca. Na hora que terminou a aula, eu fui tentar de novo e tal, fui ver. Aí que começou a cair a ficha. Porque não tinha sido só a minha conta, a conta da MLabs.
a conta de todos os sócios, de vários funcionários da MLabs que tinham saído do ar. E de vários clientes lá no Facebook, né? Agora as contas do sócio no Instagram também, porque foi assim, uma árvore, né? Eles pegaram o aplicativo da MLabs e desativaram o aplicativo. E todas as contas associadas a esse aplicativo também foram desativadas. Então, para mim, assim, foi uma grande surpresa. É natural que a gente, né, na hora, ficou assim, em choque. Horas depois, lá por volta da 9h30 e tal, que a gente começou a entender o porquê que tinha acontecido. Que choque. Mas demorou um tempo, né? E o relacionamento com o Instagram, com o Facebook, como é? Não, a gente teve o diálogo o tempo todo, né? Só que o diálogo significa, olha, vocês estão violando os termos, vocês precisam se adaptar para a gente voltar. Não, deixa eu voltar aqui no dia dele. E aí, como é que foi, velho? 9h da noite. Tô perto de dormir, tô naquele fervo. Eu imagino que a aula deve ter sido uma merda, porque depois que você viu que o negócio não funcionava, sua cabeça estava naquilo, não tava? Foi. Não, foi uma madrugada difícil. Fácil, assim, não consegui dormir. A gente entrou numa operação de guerra, né? Porque centenas de milhares de clientes começaram a reclamar imediatamente, né? Então, aquela coisa de gestão de crises, né? Gestão de crise total. Ainda bem que eu já tinha experiência nisso por conta da agência. A gente já tinha operado para vários clientes, né? Nas mídias sociais. A gente já tinha um protocolo ali meio que formatado. Mas o fato é esse, né? Cada situação é uma situação, né? E essa situação nunca tinha passado antes com centenas de milhares de clientes comigo, né? Até porque eu também tenho uma grande exposição nas redes sociais. Então, as pessoas não vão só atrás da MLabs, vão atrás de mim também, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, por exemplo, foi entrar lá para saber o que estava pegando, o que você ia falar. E aí a gente fez o comunicado e tal, né? Mas assim, faz parte também dos marcos, né? A entrada da Estônia na nossa história. Então a Estônia entrou como sócia mesmo da MLabs. Que ano que ela entrou? Entrou em 2020, né? E ela, na hora, assim, né? Tamo junto, tamo juntos mesmo, como sócio, né? Não como investidora. Isso deu pra gente muita força, né? Porque a gente... Natural que a gente, no dia seguinte, falou, cara... E agora? E agora, né? Porque se a gente não conseguir restabelecer os serviços... E o Facebook e o Instagram são as maiores plataformas, né? O que determina ali boa parte do jogo hoje em mídias sociais. A gente também fica meio que fora do jogo, né? Por mais que a gente tenha Instagram... tenha Twitter, tenha LinkedIn, tenha YouTube, etc. A grande massa ali estava ali por causa daquelas duas redes, né? Então, assim, na base do diálogo e tal... Dias depois, a gente conseguiu restabelecer, um pouco menos, 6 dias depois praticamente, a gente conseguiu restabelecer os serviços da MLabs, porém abrindo mão de recursos como agendamento de Stories, Reels, GTV e Carrossel. Os mesmos 3 ou 4 que tinha impedido, você conseguiu voltar sem isso. E assim, né? Como é que foi o impacto para os teus clientes? Eu imagino que você tem lá aquela base gigantesca de pequenas e médias empresas. Como é que foi isso? O impacto é gigantesco, cara. Porque assim, a maioria precisava daquele serviço, muitas agências, inclusive, colocaram no papel assim, se eu não tiver esse serviço, vou ter que contratar uma pessoa para fazer. Sim. E isso vai me custar e eu não tenho isso previsto, enfim, vai causar um problema. Fora do orçamento. Vai estar fora do orçamento. É feito cascata mesmo. Segundo, então se eu não posso agendar stories, eu vou ter que fazer isso na mão, eu vou ter que acordar de madrugada, final de semana, feriado para fazer só o stories, o resto eu posso, também é um negócio inconcebível, assim. Mas tem alternativas. O próprio Facebook criou uma alternativa, né? É aquela história, o Facebook tem o agendamento de stories, mas eu não posso ter. Mas essa é outra questão. Criou depois? Já existia antes? Criou um pouco antes, né? Criou um pouco antes. Tá. Mas aqui o que a gente está fazendo? A gente está criando uma solução alternativa. Tá bom. Que, através do aplicativo da MLabs, no mobile, você vai poder agendar. Não vai ser uma publicação automática, mas ele vai te alertar, você clica, ele abre no aplicativo da MLabs só para você clicar e compartilhar. Tá. Que é o que no resto do mundo está sendo feito dessa forma. Né? Tá. Mas o fato que a gente precisa observar aqui é a prerrogativa deles é que ao fazer, né, o serviço não autorizado, a gente estava colocando em risco, de alguma forma, os nossos próprios clientes, né? Ou pela segurança, ou por estar infringindo os termos, com risco até da conta desse cliente ser bloqueada no Instagram. Coisa que pra gente assim, era inconcebível também, né? Porque, é aquela história que eu falei. Como é que os caras penalizam um cliente antes de um diálogo, né? Mas a gente entendeu, a gente compreende, a gente se adaptou. Então, fiquem alertas aí também, porque tem várias plataformas no mercado que continuam fazendo o que a gente fazia da forma que a gente fazia. Porque se é a regra do jogo, serve para ti e serve para outros. Exatamente. Né? Então, daqui a pouco pode acontecer com outros também.
Exatamente. Então, para quem, como você perguntou do impacto, né? Natural que muita gente saiu da MLabs e foi para uma outra plataforma que ainda faz dessa forma. Mas entenda que você está no risco, né? Ao ir para outra plataforma. Agora, a única dúvida que você não pode ter é que se existe uma plataforma 100% segura em conformidade é a MLabs. Então, assim, a gente se tornou, na prática, a única plataforma que está em acordo, né? Está segura e que não tem nenhum problema com inclusive depois dessa situação chata pra caramba.